Olá, graça e paz. Esse é mais um vídeo da série Guerra das Vozes na Prática. E como você percebeu, a voz que hoje vamos analisar é a voz do pastor Eleazar Domini, do canal Fala Sério, Pastor. Vamos ver se de fato o assunto em questão recebeu a seriedade devida, né? Vamos analisar aqui a pergunta que foi feita pela irmã. Em seguida, vou pontuar algumas observações na fala do pastor Eleazar Domini. Olá, pastor Doni, tudo bom? Que privilégio poder mandar uma mensagem para o seu canal, para você, uma pessoa que eu muito admiro, um canal assim maravilhoso, que eu indico para todas as pessoas. Eu fiz uma anotação aqui para eu entender o meu raciocínio e vou estar lendo as minhas questões. A minha pergunta ela é sobre a eternidade. Quando nós estivermos com corpos incorruptíveis e imortais, nós veremos a face de Deus? Deus será inacessível, invisível ou o contrário? Pergunto isso porque lá no texto de João 4:24, durante a conversa com a mulher samaritana, Jesus disse: Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. A minha compreensão pessoal desse verso é que ele enfatiza a necessidade de uma comunhão pessoal, íntima, verdadeira com Deus. No entanto, ouvi um pregador afirmar que nós não veremos a Deus, apenas a Jesus, porque essa passagem indicaria que Deus sendo espírito, Deus não teria nenhuma forma. Segundo ele, só veríamos sua glória e a sua luz. Ele também mencionou que no meio teológico, inclusive no meio teológico adventista, esse seria um consenso incontestável, sem margem para debate, e que as descrições bíblicas de Deus com mãos, pés, face, seriam apenas representações antropomórficas para facilitar o entendimento humano. Então, gostaria, portanto, de saber, existe alguma base bíblica, no original hebraico, que sustente essa interpretação de profecia missional específico sobre essa questão? Esse realmente é um consenso entre os teólogos adventistas? Pergunto isso porque eu sou adventista. Esse tema é abordado dessa forma no curso de Teologia da Igreja Adventista. Agradeço muito antecipadamente por sua orientação e esclarecimento, porque isso vai me trazer muito conforto, eu saber a respeito disso e crescimento na minha vida espiritual. Um grande abraço. Muito obrigado, Rosiane, por sua pergunta. Então, agora eu quero pontuar com vocês aqui. Vocês podem assistir depois aí o vídeo do pastor Eleazar Domini. O título do vídeo é esse aí, ó: No céu, salvos verão a face de Deus ou apenas sua glória? Deus tem uma forma? Foi postado às 18 horas. Estou gravando esse vídeo aqui no dia 29 de março. E quero apenas pontuar com vocês aqui algumas falas do pastor Eleazar Domini. Deixar muito bem claro que isso aqui não é o objetivo aqui não é atacar a dignidade ou a idoneidade ou a sinceridade do pastor Eleazar Domini, de forma alguma, né? Esse não é o meu papel aqui e nunca vai ser. Vamos aqui analisar apenas o que foi emitido pela voz aqui do pastor nesse vídeo, né? O tema aí da série Guerra das Vozes na Prática pode talvez indicar aí um sentimento de ataque, de revanchismo, de oposição ferrenha ao caráter ou à personalidade, mas esse não é o nosso objetivo aqui e nunca vai ser. É apenas guerra no sentido de visões opostas e análise de forças e fraquezas, porque numa guerra existe isso, né? Forças e fraquezas. Então, aqui eu quero, primeiramente, dizer que, em grande parte, concordo aí com ele, na resposta que ele deu, de que veremos sim a Deus face a face, que o fato dele ser espírito não significa que ele não tenha uma forma, a Bíblia é muito clara nesse sentido, e não vejo como sendo também
algo figurado, mas em um ponto específico, alguns pontos específicos que quero pontuar com vocês aqui nesse vídeo, não concordo com ele, e todos os fundadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia e os seus pioneiros aí até o início do século XX não acreditariam também, não concordariam com a posição dele, né? Aqueles que estudam aí a história do Adventismo percebem claramente que o Adventismo mudou as suas posições em relação a alguns pontos, e vamos observar um desses pontos aqui agora neste vídeo, tá certo? Então eu vou passar aqui, eu vou colocar direto no minuto que eu quero analisar com vocês, que é o minuto 15 e 20. Então vou colocar aqui no minuto 15 e 20 e vamos prestar bastante atenção no que ele diz aqui. Como ele é. Então veremos sim a face de Deus. Olha mais esse texto aqui. Os remidos hão de encontrar e reconhecer aqueles cuja atenção encaminharam ao excelso Salvador. Que alegres conversas hão de eles ter com essas almas. Dirão, eu era pagão em terras pagãs. Tu deixaste teu lar confortável e vieste ajudar-me a encontrar Jesus e a crer nele como o único Deus verdadeiro. Olha que coisa fantástica. Esse texto aqui já traz uma dupla mensagem, né? Para aqueles que acham que Jesus não é Deus, são antitrinitarianos. Olha que texto claro, Ellen White dizendo que Jesus é Deus, um Deus verdadeiro. Mas, continuando. Destruí meus ídolos e adorei a Deus, e agora vejo-o face a face. Estou salvo, eternamente salvo, para ver perpetuamente aquele a quem amo. Olha só, o texto falando daqueles que se converteram através do trabalho que a gente faz e vão chegar lá no céu e vão agradecer a nós e olha que bom que você saiu da sua casa, pregou o evangelho para mim e agora eu posso ver a Deus face a face e vou passar a eternidade vendo aquele a quem eu amo. Lindo o texto, não é? O texto que nós vamos ver a seguir é um comentário de Ellen White sobre Gênesis, no capítulo 1 e o verso 26. Lembra que eu li para vocês? E o texto diz, façamos um homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Disse o Senhor Deus. Mas espera aí, será que isso aqui envolve o aspecto físico? Porque foi dito na pergunta que a nossa amiga Rosiane fez. Então vamos lá. Quero fazer uma pausa aqui, porque quero mostrar para vocês um texto muito importante, logo aí em seguida. O texto que o pastor Eleazar Domini acabou de citar, do livro Obreiros Evangélicos, falando sobre o único verdadeiro Deus como sendo Jesus Cristo, ele está baseado, apesar de lá no livro não estar citado, está baseado aqui nesse texto de 1 João 5, verso 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Note que aqui não fala, este é o único e verdadeiro Deus e a vida eterna. Fala, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nós podemos ver outras versões, é sempre apropriado buscar, analisar os textos assim mais polêmicos, né? Em outras versões. Vamos analisar esse texto aqui na versão King James. Sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que possamos conhecer aquele que é verdadeiro, e nós estamos naquele que é verdadeiro, ou seja, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Note que aqui já está completamente diferente, né? Aqui está dizendo que nós estamos naquele que é verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, aqui nós vemos que estar no verdadeiro Deus é estar em seu Filho Jesus Cristo. Né? E aí tem um ponto aqui,
E depois a frase é completada dizendo: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Será que João aqui quis dizer que apenas o Filho de Deus é o verdadeiro Deus e a vida eterna? Nós precisamos deixar João responder essa pergunta, né? Se nós formos, por exemplo, aqui no capítulo 2 deste mesmo livro, do 1 João, nós vamos ver aqui no versículo 3, 1 João capítulo 1, melhor dizendo, 1 João 1, capítulo 1, versículo 3. O que vimos e ouvimos, vos declaramos. Aqui eu estou na King James ainda, tá? Para que também possais ter comunhão conosco. E verdadeiramente a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então, ou seja, então aqui diz que a nossa comunhão é com o Pai e o Filho. Não é somente com Jesus como sendo o único e verdadeiro Deus, e muito menos com três, né? Vamos aqui ver, então, no capítulo 2 de João, o que mais ele fala a respeito disso. Lembrando que esta é a forma correta de se pesquisar as Escrituras, né? Sempre que vamos pesquisar as Escrituras, precisamos analisar primeiro o contexto daquele capítulo. Se não ficar claro, precisamos ler o livro, ver o contexto do livro, comparar o que é dito sobre aquele assunto no livro, e se não ficar claro, comparar com outros livros, né? Porque assim nós conseguimos chegar a uma compreensão melhor sobre o assunto. Então, aqui no capítulo 2 de 1 João, quando João fala a respeito do anticristo, ele diz o seguinte: filhinhos, é a última hora, e como ouvimos que o anticristo há de vir, e mesmo agora há muitos anticristos, por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram de nós, João disse, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, sem dúvida teriam continuado conosco. Mas eles saíram para que se manifestasse que todos eles não eram de nós. E tem muitos que aplicam esse texto aqui erroneamente a congregações trinitárias. Mas aqui João não era trinitário, e nós vamos ver um pouco mais aqui à frente como ele deixa isso muito bem claro. E vós tendes a unção do santo e sabei todas as coisas. Eu não vos escrevi julgando que não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira advém da verdade. Verso 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Ele é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Então, olha aqui que interessante. O anticristo, ele nega o quê? Ele nega o Pai e o Filho. Mesmo que ele tenha que acrescentar um terceiro, formando uma trindade, ou mesmo que ele tenha que remover no caso, o Filho, como fazem aí os monoteístas rígidos, né? Como Testemunhas de Jeová, os unitarianos e os muçulmanos, né? Então, o anticristo, ele nega os dois. E, além do mais, ele nega que Deus é o Pai de Cristo e que Cristo é o Filho de Deus. Qualquer que nega o Filho, olha como ele complementa no verso 23, dizendo: qualquer que nega o Filho, o mesmo não tem o Pai, mas aquele que reconhece o Filho tem também o Pai. Tá? Então, isso aqui é só um exemplo para nós entendermos a importância de se analisar o contexto. Agora nós vamos analisar um texto que é oposto àquele que ele mencionou, dos salvos, né, que vão ver a face de Deus lá no céu e vão reconhecer o único e verdadeiro Deus. Antes disso, deixa eu mostrar para vocês um texto agora que foi o próprio Jesus que citou. Isso aqui não foi nem João, porque aquele foi os textos de João, né? Não que ele não seja inspirado e não seja digno de se acreditar, pelo contrário, ele é digno sim, mas vamos ver aqui
o que no Evangelho de João o próprio Jesus falou a respeito do Deus verdadeiro. João capítulo 17, versículo 1 a 3. Jesus disse o seguinte em oração, isso ele estava orando ao Pai. Jesus falou assim, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E qual que é a vida eterna? Para nós termos noção como esse assunto é sério. Fazendo aí um trocadilho com o título do canal aí do pastor Eleazar. Fala sério, pastor. Sério é isso aqui, ó. É muito sério isso aqui. É questão de vida eterna. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro. A quem? Que ele está falando aqui a ti só? Ao Pai, porque ele estava orando ao Pai. Olha o que ele disse aqui em cima, ó, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho. Então ele está fazendo uma oração ao Pai, e aqui não há simbolismo, aqui não há parábola, aqui não há metáfora, aqui não há um conselho aos discípulos, aqui ele estava orando ao próprio Pai. Isso aqui é muito sério. Essa fala aqui é uma fala séria, realmente, muito séria. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Textos como este, existem muitos outros que poderíamos citar, mas o tempo aqui não vai permitir. Então, nós vamos agora para um texto do livro Atos dos Apóstolos, que vai falar, de fato, quem veremos lá no céu, a face de quem, se vai ser só de Jesus como um único Deus verdadeiro, ou se vai ser de duas pessoas divinas, o Pai e o Filho. Vamos ver aqui o testemunho mais amplo, né? Não vamos nos ater apenas a um texto isolado da Bíblia ou dos escritos de Ellen White. Atos dos Apóstolos, página 303, parágrafo 5. Em comparação com os milhões do mundo, o povo de Deus será, como tem sido sempre, um pequeno rebanho. Tá? Então, não precisamos nos entristecer de ser chamados de antitrinitarianos, de dissidentes, de hereges, de apostatados. Não precisamos ficar tristes com isso. Porque no mundo, em comparação com os milhões do mundo, né? Eu diria até bilhões, né? Já chegamos à casa dos bilhões há muitos anos. O povo de Deus é um pequeno rebanho. Mas se eles permanecerem na verdade, como revelado em sua palavra, Deus será o seu refúgio. Permanecerão sobre o amplo abrigo da onipotência. Quem é essa onipotência? É uma trindade? Que é onipotente, onisciente, onipresente? Vamos ver aqui a continuação do texto. Deus é sempre a maioria. Quando o som da última trombeta penetrar a prisão dos mortos e os justos saírem triunfantes, exclamando: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? 1 Coríntios 15, 55. Para permanecerem, então, com quem? Com Deus, com Cristo, com os anjos e com os leais e fiéis de todos os tempos. Os filhos de Deus serão a grande maioria. Então, esses leais de todos os tempos, das terras pagãs, como foi citado por ele no livro Obreiros Evangélicos, né? Quando toda esta massa de gente, de vários povos, tribos, línguas e nações estiverem lá no céu, os fiéis de todos os tempos, eles não vão estar lá com a Trindade. Eles vão estar com Deus, com Cristo e com os anjos e os leais e fiéis de todos os tempos. Mas não é só aqui o texto de Ellen White que diz isso, é a própria Bíblia, como nós veremos, tá? Um pouco mais para o final desse vídeo, vamos ver os textos, então, da Bíblia
onde fala com quem estaremos lá no céu. Se vai ser com um Deus triuno ou se vai ser com o Pai e o Filho. Vou voltar aqui o vídeo dele agora, para a gente ver mais um ponto aqui da sua fala, na continuação aqui de onde paramos. Que dizer que Deus tem face, que tem braços, que Deus tem um corpo semelhante ao nosso, isso é antropomorfismo. É você atribuir ao divino características humanas, e isso não pode ser verdade, porque Deus é espírito, e por ser espírito ele não tem forma. Não, 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 não. Essa ideia de Gasparzinho, de que é um vento que não tem forma, isso não é teologia adventista. Isso não é teologia adventista. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos sim que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e Deus tem forma. Nesse ponto aqui, concordo 100% com ele, Deus tem forma, né? Nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Vamos analisar isso aqui bem mais profundamente um pouco mais adiante. Mas vamos continuar aqui que eu quero chegar em uma parte aqui para comentar com vocês algo da sua fala aqui. O fato de a Bíblia chamar Deus de espírito, como já expliquei, não quer dizer que ele não tenha forma. Agora vamos ver o que Ellen White diz sobre isso. O homem deveria ter a imagem de Deus, tanto na aparência exterior como no caráter. Cristo somente é a expressa imagem do Pai, mas o homem foi formado à semelhança de Deus. Então, note aqui como nessa parte, aqui a incoerência por parte dele, né? Porque aqui o texto do Patriarcas e Profetas, ele é tão claro no sentido de dizer que Cristo somente é a expressa imagem do Pai, não existe um terceiro que é a expressa imagem do Pai. Cristo somente é a expressa imagem do Pai. E aí ela cita um texto bíblico, Hebreus 1, verso 3. Ou seja, não é o contrário. Aqui não tem trindade. Aqui não são três coeternos e coiguais. A coigualdade não é uma doutrina bíblica. A coigualdade de três seres não é uma doutrina bíblica. A doutrina bíblica, citada aqui por Ellen White, em Hebreus 1, verso 3, é que um ser, o Filho de Deus, ele é a expressa imagem da pessoa do Pai, e não o contrário. Mostrando, então, que Cristo, ele reflete a pessoa do Pai. Né? Mostrando aqui, então, a ordem nessa questão da questão da imagem. Tanto na aparência exterior como no caráter, que foi o que ele frisou, que concordo também. Na aparência exterior, fomos criados à imagem de Deus na aparência exterior e no caráter. A maioria das demais denominações cristãs acreditam que é só no caráter, não na aparência exterior, tá? Mas vamos continuar aqui vendo que ele não vai, em momento algum aqui, destacar que não existe um terceiro. E se você ler o livro Patriarcas e Profetas, você não vai encontrar ela dizendo que existe um terceiro que também é a imagem de Deus. Pode ler aí todo o livro que você não vai encontrar. História da Redenção e tantos outros. Sua natureza estava em harmonia com a vontade de Deus. A mente era capaz de compreender as coisas divinas. As afeições eram puras e os apetites e paixões estavam sob domínio da razão. Ele era santo e feliz, tendo a imagem de Deus e estando em perfeita obediência à sua vontade. O texto é muito claro em afirmar que o homem deveria ter a imagem de Deus tanto na aparência exterior como no interior, como no caráter. Ou seja, na sua forma física, você e eu somos parecidos com Deus. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Então, se Deus tem uma forma, não é parecido com um animal, com um cavalo, com um cachorro, com um gato, não. Deus tem uma forma, se nós poderíamos usar uma nomenclatura, humanoide. Esta forma que nós temos. Porque, na verdade, não é que Deus tem uma forma humanoide. Nós, humanos, é que temos a forma parecida com a de Deus. Porque Ele quis nos criar à sua imagem e à sua semelhança. Tanto no aspecto exterior, quanto no caráter.
Mais um texto para provar. Então, aqui, ó, quando ele sai para o próximo texto, na fala dele, você percebeu que ele não vai citar a questão de que Cristo é o único. Fala sério, pastor, você deixou isso aí passar? Também ia conspirar contra, né? O que o pastor defende, que é a Trindade. Mas, enfim, o fato é que, neste ponto, de que também na aparência física, concordo 100% com ele, porque a Bíblia diz isso. E vou um pouco mais além ainda, né? Se nós analisarmos pela anatomia humana, existe muita evidência de que, de fato, nós fomos criados à imagem de um Deus que disse para o seu filho, façamos o homem à nossa imagem. Porque toda a anatomia humana, ela é bidimensional. Nós temos 2 braços e não 3. Nós temos 2 pernas e não 3. O corpo humano, dentro da anatomia, da medicina, ele é dividido nos planos de secção imaginários. O plano mediano, né, que corta imaginariamente o corpo longitudinalmente, dividindo assim em 2 metades equivalentes, direita e esquerda. Os planos sagitais também são verticais e cortam o corpo longitudinalmente, paralelamente ao plano mediano, e assim podem ser chamados também de planos sagitais paramedianos. Os planos frontais, que são também conhecidos como os planos coronais, eles atravessam o corpo verticalmente, mas diferentemente do plano mediano, que divide em direito e esquerdo, os planos frontais dividem em anterior e posterior, ou seja, as costas e a frente. E os planos transversos são os únicos planos horizontais. Dividem o corpo em parte superior e parte inferior. São os membros superiores e os membros inferiores. Vou mostrar aqui para vocês esse plano. Então, todas essas evidências, elas nos mostram aí que somos criados à imagem de um Deus que disse ao seu filho. Ali havia 2 seres. Um Deus que disse ao seu filho, façamos o homem à nossa imagem. Tá aí, ó. Os planos de delimitação e secção. Direita e esquerda. Superiores e inferiores. Né? Plano mediano, sagitais, frontais e transversos. Agora tem uma outra coisa mais interessante ainda, que nos mostra essa importante questão de ser formado à imagem e semelhança de Deus. Isso aqui é algo realmente profundo, é um mistério que poucas pessoas enxergam isso. E está no nosso corpo, e nós não enxergamos. Mas para você que está ouvindo agora, não é mais um mistério oculto, é um mistério revelado. Eles não gostam dessa palavra, de mistério? Trindade é um mistério? Não. A Trindade ela é uma farsa, é um vinho de Babilônia. É uma doutrina pagã que foi introduzida no cristianismo. Se nós pararmos para observar que a face de Deus não pode ser vista, mas a de Cristo foi contemplada, e quando nós contemplamos o corpo humano, como o apóstolo Paulo disse, que os membros, tem alguns membros menos decorosos, que nós ocultamos, né? Esse é só um exemplo. Mas onde eu quero chegar? Os membros externos, as partes externas, como cabeça, tem um órgão interno, que é o cérebro, né? As partes externas, como braços, têm as suas partes internas, invisíveis. Então, até nisso, o visível e o invisível no corpo humano reflete a dinâmica dentro da divindade. Um ser que é invisível e um ser que é visível. Olha que interessante, né? Essa dualidade,
de direita e esquerda, que é perceptível a nós, olhando para o nosso corpo e para as pessoas, ela é também interna, no invisível. Pulmão direito e esquerdo, rim direito e esquerdo, testículo direito e esquerdo, nas mulheres a trompa direita e a esquerda. Olha que detalhes incríveis que retratam a forma maravilhosa com a qual fomos criados à imagem e semelhança de um Deus, que tem um Filho unigênito, a quem ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, anatomicamente, as provas, elas estão aí patentes, a quem quiser observar e perceber, né? Mas, infelizmente, alguns ainda não conseguiram chegar nessa compreensão, né? Esperamos e oramos para que isso aconteça. Quero agora ir com vocês aqui para o minuto 28, 18 do vídeo dele, onde ele vai citar um texto aí que foi mencionado no artigo do pastor Alberto Tim, minuto 28, 18. Vamos lá, está bem no finalzinho. Vamos deixar daqui. Imortal, assim como fazia Adão quando andava e falava com Deus no Éden. Agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Já no livro Grande Conflito, páginas... Aqui, ó, então exatamente aqui no livro Grande Conflito, vocês vão perceber o que é falado aqui, olha a incoerência. Ele fala dos antitrinitarianos, mas ele mostra textos aqui onde claramente são textos antitrinitarianos, que são irrefutáveis, não tem como se refutar isso daí. Presta atenção. 676 e 677, aparece a seguinte declaração: o povo de Deus tem o privilégio de entreter franca comunhão com o Pai e o Filho. Agora vemos por espelho em enigma, contemplamos a imagem de Deus refletida como que em espelho nas obras da natureza. Vocês perceberam aqui então? Ó, o povo de Deus, citado no Grande Conflito, páginas 676 e 677. O povo de Deus tem o privilégio de entreter franca comunhão com o Pai e o Filho. Fala sério, pastor Elias Adome. Como que passa batido um texto tão claro desse, que é baseado nas Escrituras, como vimos em 1 João 1, verso 3. O que vimos e ouvimos, isso vos testemunhamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então, como que pessoas que estão tendo uma comunhão com uma trindade aqui na Terra esperam no céu ver a face de Deus e ter a comunhão lá no céu com um ser triuno? É impossível. É impossível. Tá certo? Então, aqui eu quero agora passar a mostrar para vocês alguns textos bíblicos e depois mais alguns do Espírito de Profecia, onde vamos ver alguns detalhes a mais a respeito dessa questão de um Deus pessoal e de um Deus que não pode ter a sua face vista no momento, mas na eternidade poderá, e do seu Filho que foi visto, né, em várias situações, tá? Então, o primeiro texto que quero analisar com vocês é esse daí. Vou encerrar essa parte aqui e vamos entrar mais a fundo no próximo vídeo, para não ficar um vídeo muito longo, porque o pessoal parece que tem preguiça de assistir vídeo longo. Então, vamos encerrar esse aqui e na próxima parte vamos mostrar aí, vamos fundamentar melhor aí o que diz a Bíblia e o Espírito de Profecia, os escritos de Ellen White sobre este assunto.